O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, meu nome é Wellington Soares e esse é o Fala aí Professor. Aqui nesse programa nós vamos discutir toda semana sobre os principais problemas que afligem os professores das escolas públicas do Brasil. Em 2014, a Fundação Lehman realizou, com o apoio do Instituto Paulo Montenegro, a primeira edição da pesquisa Conselho de Classe. Uma das conclusões tiradas da primeira edição foi que os professores da educação básica não se sentem ouvidos. O que a gente quer fazer aqui é justamente ouvir você, professor. Por isso, reunimos aqui sempre um docente de escola pública e um especialista para debater os principais temas da educação. A Fundação Lehman acaba de lançar a segunda edição da pesquisa. Nesta série de 4 programas, a gente vai discutir alguns dos principais temas levantados por ela, que contou com a participação de quase 1.700 professores do ensino fundamental e médio de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre defasagem, apontada como uma das principais urgências do cotidiano escolar pelos professores entrevistados. Para isso, a gente convidou a professora Susan Amorim, que trabalha nas redes municipal e estadual aqui da cidade de São Paulo. Bem-vinda, Susan. Obrigada. A gente também vai abordar como esse desafio pode impactar a implementação de políticas públicas. Por isso, a gente está aqui também com o professor Luiz Carlos de Menezes, professor da USP e assessor da Base Nacional Comum Curricular. Bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, antes da gente se aprofundar muito no assunto, eu queria que vocês explicassem um pouco o que é essa tal de defasagem. Com a minha experiência na escola pública, eu percebo exatamente isso. Os dados da pesquisa batem muito com o que eu vivencio em sala de aula. Eu atendo alunos com dificuldade na leitura e na escrita, do 2º ao 8º ano, e eles apresentam uma grande defasagem em relação às expectativas de aprendizagem, aos objetivos que são esperados para a série em que eles estão. Então, em geral, eles chegam no 8º ano, por exemplo, sem saber exatamente o que eles deveriam, é isso, mais ou menos? Isso. Alguns alunos apresentam dificuldades de alfabetização, então são alunos que não sabem ler e escrever, e outros alunos têm muita dificuldade para ler, para produzir textos, e com isso eles acabam ficando muito defasados. Eles não conseguem acompanhar o que está sendo trabalhado em sala de aula. Entendi. A pesquisa da Lehman apontou que para o ensino médio a defasagem é um problema ainda maior. Para os professores de ensino médio, ela aparece ali competindo como o maior problema junto com indisciplina e falta de acompanhamento psicológico. Menezes, você tem algum palpite do porquê que essa defasagem causa mais ansiedade nos professores de ensino médio? No ensino médio já começa uma formação, ou pretende começar uma formação com mais especificidade. Então, os conteúdos disciplinares de ciência da natureza, de humanas, de linguagens, já estão mais afunilados para uma maior densidade conceitual específica. E, portanto, o domínio da linguagem e da matemática é ainda mais essencial. E a falta dele deixa o professor mais ou menos desarvorado sobre o que fazer, porque, em princípio, ele está lá para ensinar o seu conteúdo, por assim dizer. E, portanto, mais do que no ensino fundamental, em que essa defasagem poderia ser tratada no contexto, no ensino médio é como se você, digamos, não tivesse o que fazer. Mas eu quero dizer, a última coisa que faz sentido é, abre aspas, pôr a culpa no aluno. E a segunda coisa que não faz sentido, curiosamente, é, abre aspas, pôr a culpa no professor. E, portanto, nós temos que olhar isso como uma responsabilidade da escola e um direito das crianças e dos jovens que não foi provido. Susan, como que você sente isso nas escolas em que você trabalha? Tanto essa questão da especificidade, né, que você falou que trabalha também com alunos de Fundi 2. Exatamente. Você sente bastante essa questão da especificidade dos professores que são mais especialistas, tendo essa dificuldade maior em sair do conteúdo deles mesmo para poder ajudar o aluno? Sim, isso acontece bastante. Quando eu iniciei os meus trabalhos como professora de recuperação paralela, eu atendi principalmente alunos de 6º, 7º e 8º ano. E eu conversava muito com os professores especialistas e eles tinham essa dificuldade de entender o processo daquele aluno, como eu vou ajudá-lo a aprender a ler e escrever sem, ao mesmo tempo, descontextualizar o conhecimento, porque eu tenho um conteúdo para ser passado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um aluno que não consegue acompanhar. Então, isso era um trabalho que a gente fazia juntos
E eu, na recuperação paralela, também procurava trabalhar de forma contextualizada. Então, eu procurava trabalhar os objetivos do currículo, só que com a questão no foco da alfabetização. Porque, de fato, eles não sabiam ler e escrever. E conforme eles vão passando, séries, as exigências são maiores. E isso fica muito difícil. Então, por isso que a gente dá tanta importância para educação básica para séries iniciais. Até o Pacto PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização. Essa discussão tem sido muito forte, muito ampla agora, principalmente na rede municipal, na rede estadual, por conta dessa questão. Porque quanto antes o aluno conseguir alcançar esses objetivos, ele conseguir de fato se alfabetizar. E se alfabetizar não é só saber ler e escrever, mas é saber ler o mundo, saber interpretar, saber refletir, pensar, criticar. Ele vai conseguir alcançar melhor as expectativas das próximas séries. Então, isso é algo muito importante. E o professor do Fundamental 2, ele acaba tendo que flexibilizar um pouco o currículo, adaptar as aulas, ele acaba buscando conhecimentos de alfabetização também, que é um conhecimento que às vezes ele não tem no curso de formação, no curso que ele fez de graduação, para poder dar conta dessas questões, porque eu concordo com o professor, a gente não pode culpabilizar o aluno, e ele tem direito, e ele precisa aprender, né? Então nós não podemos simplesmente também deixá-lo na sala, sabendo que ele não consegue acompanhar, nós temos que fazer alguma coisa. Por isso a gente oferece a recuperação contínua em sala, além das outras possibilidades, que uma delas é a recuperação paralela, o apoio pedagógico. Sobre essa questão da culpabilização também eu achei muito interessante, porque é comum, eu não sei se vocês concordam comigo, que quando os professores encaram um aluno que está com defasagem, que está com alguma dificuldade específica, eles começarem a falar, mas o professor antes não tratou de tal assunto, o professor agora não tratou de tal assunto. Vocês têm essa mesma percepção? Essa ideia de pôr a culpa nas etapas anteriores, você pode fazer isso com qualquer etapa. Pode chegar um aluno na universidade que não saiba fazer divisão com casas decimais. Então, não adianta isso. O que é preciso é rever, por exemplo, a formação do professor. O curso de pedagogia, muitas vezes, não prepara realmente para alfabetizar ou para ensinar os rudimentos de matemática. Então, a deficiência técnica que a escola tem é ostensiva. Se você vai olhar uma escola, digamos, de elite, você vai ver que é rara a criança que, no segundo ano, não domine minimamente a leitura e a escrita. Portanto, é sim possível alfabetizar nos primeiros anos. Então, o PNAEC, a alfabetização na idade certa, etc., já é até modesto, porque diz até os 8 anos, etc. Quando realmente uma criança que tenha uma escola que cumpra sua função, dificilmente depois dos 7 não está já alfabetizada. Então, há uma questão, sim, de proficiência técnica da escola e dos professores. E por quê? Porque não foram formados dessa forma. Professor é uma profissão. Não adianta você ouvir falar da profissão se você não a exerce. E só se poderia, digamos, carimbar o diploma para quem de fato já sabe alfabetizar. Você percebeu porque ele trabalhou com crianças, com supervisão, etc. Essa modificação na formação dos professores é a primeira coisa que tem que ser vista. Há de se dizer que algumas crianças, digamos, não têm livros em casa, não estão acostumados ao hábito de leitura, etc. Ora, se você identifica esse problema, tem que tratá-lo. Quer dizer, é uma criança que que aprendeu o gosto da leitura. Eu participei uma vez de um programa no sul do Pará, num lugar bem pobre, bem miserável mesmo. No entanto, as crianças da zona rural eram sim alfabetizadas. E o primeiro movimento que se fazia era um movimento que chamava da professora leitora. A professora lia para as crianças prazerosamente, contando, ou seja, desenvolvia a vontade e o gosto de ler. Se nós simplesmente fazemos com que a alfabetização seja uma chatice, seja uma obrigação, a criança não seja estimulada a fazer aquilo, mas seja forçada a fazer aquilo, isso é parte dos desvios que produzem desde cedo a defasagem. É preciso dar gosto no aprender e não forçar a aprender. Eu tenho uma dúvida sobre o conceito de defasagem. A gente ouve muito falar sobre ritmos de aprendizagem, né? Que é comum que algumas crianças demorem um pouco mais para aprender algumas coisas do que outras e tal.
qual que é exatamente a diferença entre ritmos diferentes e defasagem? Uma criança que ainda está aprendendo, mas talvez chegue lá num tempo razoável, e a criança que de fato está defasada, que precisa ter uma ação mais potente ali. Eu sinto assim, as crianças, de fato, elas têm ritmos diferentes para aprender. Mas eu acredito como professor, até o 2º ano, a criança, ela tem todas as chances para se alfabetizar. Se ela chegou no 3º ano e ela não está alfabética, tem alguma coisa errada nesse processo. A gente já poderia dizer que ela está defasada. Mesmo que a gente considere, ela tem até o final do 3º ano para aprender, o adequado seria que ela tivesse alfabética até o final do 2º ano. Porque ela tem essas possibilidades, ela já está madura para isso. E é preocupante, porque conforme vai passando as séries, isso é algo que se agrava e a defasagem tende a aumentar. Então não é que se a criança não se alfabetizou, até o final do 3º ano, por exemplo, ela não vai se alfabetizar. Mas é um processo mais árduo, é um processo mais difícil. Quando a gente começa a ter, digamos, materiais escolares que dependam da leitura, um texto, uma apostila e tal, que depende da leitura, o não domínio da leitura produz um aumento crescente da defasagem. Porque o que quer que tenha que ser aprendido, seja ciências, seja o que for, que precise da leitura, a criança é bloqueada por conta dessa incapacidade produzida por uma escola incapaz. Incapaz não é a criança, é a escola. Então, a primeira coisa, o gosto pela leitura tem que ser desenvolvido. A criança pode ser desafiada, a criança adora ser desafiada, mas o desafio tem que ser divertido. Então, quando você produz um exercício forçado e tedioso para levar à leitura, você produz uma aversão à própria escola. Então, a primeira coisa é ter um ambiente estimulante de cultura e leitura. E leitura também, como disse minha colega, leitura de mundo, interpretar as coisas, ver imagens, comentar. Até a própria oralidade, a própria capacidade de falar, às vezes é deprimida numa escola em que as crianças não são estimuladas a falar, a se comunicar, a se expressar. Então, o exercício da autoria pela criança pode acontecer muito cedo, até antes do domínio alfabético. Mas a criança está sendo convocada a ouvir certas situações, comentar, etc. Então, o aprendizado começa com o aprendizado da oralidade. E a escrita e a leitura escrita devem vir juntos com isso, num momento de interação, de participação. O melhor modelo é uma boa educação infantil, em que as crianças podem ainda não estar lendo, mas elas partilham figuras, desenham, etc. Então, primeiro é preciso criar um ambiente de cultura ativa, de participação, em que a criança seja convocada na sua individualidade. Os ritmos são diferentes e não quer dizer que a criança um pouco mais vagarosa é menos inteligente. Pode ser até mais inteligente, introspectiva, etc. A variedade humana é valorizada quando se trabalha num ambiente que convida a participação e que desafia a certos fazeres, seja de matemática, seja de leitura, e desafia divertidamente, alegremente. Escola para criança chata, espere um mau resultado. Eu achei interessante que o Menezes comentou sobre esse fato de que a partir do momento em que a leitura passa a ser um pré-requisito para você poder estudar de fato os conteúdos, a criança não vai conseguir avançar mesmo. A pesquisa Conselho de Classe levantou que para 51% dos professores a defasagem é o maior desafio para conseguir cumprir o currículo atual da rede em que eles trabalham. Eu queria explorar um pouco esse tema. A base nacional comum está sendo discutida, o Menezes está trabalhando super intensamente em cima da proposta. Eu queria entender um pouco qual que é essa relação entre currículo e defasagem. É possível, assim, a gente nota que existe um certo receio, às vezes, do professor de ver o currículo ali na frente dele e não saber direito o que ele faz, né? Com um aluno que não tenha o que ele esperava que ele tivesse ali para ele poder, de fato, cumprir o currículo. Você sente que existe um pouco essa dúvida também, Susan, do tipo, compro o currículo ou eu volto atrás e explico o que ainda não foi passado? Sim, eu sinto, como disse, bastante no Fundamental 2, mas até no 4º, no 5º ano, no Fundamental 1, os professores têm muito essa dificuldade. Quando eu trabalhava com o apoio pedagógico, era comum os professores virem me procurar para perguntar como é que eu trabalho
esse conteúdo, como é que eu faço essa adaptação curricular. E, assim, são várias questões, porque apesar de alguns alunos não saberem ler e escrever, tem alunos que na oralidade vão muito bem. Então, você pode ler o texto com esse aluno e ele vai conseguir interpretar, ele vai conseguir entender. E já nós temos alunos também que sabem ler e escrever e muitas vezes eles leem o texto e não conseguem entender. Então, eu acho que são várias questões. Eu acho que o professor, mesmo quando ele tem um aluno que ainda não sabe ler e escrever, ele vai ter atividades focadas nessas questões mais específicas de leitura e escrita, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o comportamento leitor, ele é um comportamento ensinável. Então, como o professor falou, quando a gente está lendo, quando a gente apresenta um modelo para o aluno, a gente está despertando esse gosto pela leitura. Por exemplo, quando eu trabalhava na educação infantil, era comum ver os meus alunos com os livros que eu lia e eles não sabiam ler, mas eles liam mesmo assim. Eles recriavam a história, eles se lembravam da forma como eu tinha lido. Então, o aluno ele vai aprendendo, né, essas questões e ele pode evoluir através da oralidade também. Então, eu acredito que o professor ele é um modelo muito importante. Ele tem que mostrar para o aluno como é que eu posso ler um texto, como é que eu posso explorar, como é que eu posso me relacionar com um texto. Por exemplo, se eu quero buscar determinada informação e eu já li o texto uma vez, o texto inteiro, será que eu preciso ler o texto inteiro de novo? Como é que eu posso ser mais rápido para encontrar essa informação? Ou então, como é que eu questiono meu aluno para perguntas que não estão claras no texto? Porque se eu leio um texto com ele e eu só pergunto aquilo que está claro, aquilo que é de localização, meu aluno muito possivelmente não vai aprender a inferir. Ou ele vai demorar mais, ou ele não vai aprender com a minha ajuda, vai aprender de outra forma. Então eu acredito nisso, que nós, professores, somos o modelo. Se eu começo a questioná-lo, se eu faço ele pensar, se eu faço ele refletir, se eu faço ele além do texto, eu já estou ensinando comportamento leitor, até para os alunos que não sabem ler e escrever. Então eu acredito que dá para o currículo ser trabalhado, mas ao mesmo tempo você tem que fazer atividades também que contemplem as necessidades, as dificuldades dos alunos. E isso é muito comum, porque a gente não tem sala de aula homogênea. Sempre vai haver diferenças. Os alunos, eles não são iguais, eles não têm os mesmos interesses e eles não têm histórias iguais, né? Eles vêm de culturas diferentes algumas vezes, de comunidades diferentes, então tudo isso é considerado quando a gente está dentro de uma sala de aula. Por isso que é tão importante pensar na escola como um todo. Quando a gente vai para etapas mais avançadas, de ensino médio e tal, às vezes essas defasagens são ainda mais visíveis, mais perceptíveis. E a pior coisa que pode acontecer é permitir que um grupo de alunos seja apartado, posto de lado, já que não domina conteúdos prévios, etc. E aí a escola tem que, primeiro, reconhecer essa diferença entre habilidades, mas estabelecer atividades, programas ou projetos em que todos possam trabalhar a partir daquilo que já domina. O que gravemente acontece é você segregar grupos de alunos porque esses, aspas, estão defasados, fecha aspas. Certo? Essa é a bobagem. Você tem que lidar com todos e cada um fazer o que pode. A partir disso vai se crescendo. Eu chego a receber na universidade alunos com ostensiva defasagem do ponto de vista da formação cultural. Então, o que fazer diante disso é estabelecer atividades em que todos possam contribuir de alguma forma. Então, tem jovens que têm uma enorme facilidade de buscar coisas na internet. Localizam rapidamente as coisas, etc. Ora, se você tem um projetinho conjunto em que essas habilidades são valorizadas, ele se integra na turma e vai desenvolvendo as habilidades que ainda não tem. Se você não lida com a diversidade do aluno, com o conjunto de interesses, etc., você promove a segregação. E aí, o que era defasagem aumenta, não diminui. Tá? Então, e aliás, isso vale desde a educação das idades tenras, quer dizer, isso vale para a criança na educação infantil. Você tem diferentes atitudes, habilidades, um é muito comunicativo, outro é muito introspectivo. Essa variedade tem que ser lidada como uma coisa bonita e natural, né?
Imagina um time de futebol. Imagina que você tivesse 11 goleiros debaixo da trave. Esse time é invencível. Não tem futebol, não tem jogo. É preciso a variedade de habilidades e pensar uma turma como uma equipe. E todo mundo sentir-se parte dela e levado junto para a vitória do coletivo e não de cada um sobre o outro. Deixa eu ver se eu entendi direito. A ideia, então, lidando com uma turma em que alguns alunos têm uma defasagem, a ideia é não parar o currículo, ou seja, continuar seguindo, valorizando o que os alunos já sabem no que eles podem contribuir, mas também agir para esses alunos conseguirem desenvolver as habilidades que eles ainda não têm, né? Exatamente. E mais do que isso, apresentar um conjunto de desafios em que um aluno se interesse mais por um ou por outro desafio e todo mundo vai contribuindo, interagindo, participando. Então, às vezes você tem uma observação de campo, quer dizer, vê certas situações na rua, etc., descrevê-las, né? Essa observação, que pode ser de um aspecto social, de um aspecto ambiental, etc., e a criança ou o jovem que observe aquilo e traga aquilo, como disse minha colega, contando a oralidade, ele está tomando parte de uma coisa importante, ele está tendo um papel importante. Se você diz, não, quem não tiver tal ou qual habilidade está fora, bom, essa exclusão é a coisa pior que se pode fazer. E com relação, às vezes a gente encontra salas, eu já vi vários relatos de professores que falam, meus alunos quase todos chegam ao 5º ano do ensino fundamental, por exemplo, sem conseguir resolver problemas de soma e subtração. Quando a sala toda, ou sei lá, a maior parte da sala não tem o conteúdo que era esperado que eles tivessem, o professor também para e volta? Ou ele tenta lidar com aquilo mais rápido e também tentar correr com o que é o conteúdo do ano mesmo? Eu acredito que é um pouco das duas coisas. Porque depende muito do que vai ser trabalhado. Se você tem um currículo para seguir, mas você está vendo também que quase a sua turma toda, ou a sua turma toda não alcança aqueles objetivos, aquelas expectativas, eu acredito que você possa sim voltar e depois dar continuidade. Mas como o professor disse, a gente tem muitas possibilidades. Você pode desenvolver projetos com as turmas que trabalhem em diversas habilidades, que trabalhem em diversos objetivos. Por exemplo, quando trabalhei com recuperação paralela, eu precisava desenvolver projetos de produção de texto. E eu tinha alunos que não eram alfabéticos ainda, alunos que estavam começando a ler e escrever, e alunos que conseguiam produzir pequenos textos. Então eu trabalhei com diferentes objetivos dentro de um mesmo projeto e com toda a turma. E isso foi se crescendo. Então, aquele aluno que ainda não sabe produzir um texto, mas ele é criativo, ele pode editar o texto para o colega escrever. E depois, quando ele avançar mais, ele pode escrever o texto dele. Então eu acredito que tem uma gama de possibilidades. Eu acho que tem que acontecer um pouco dos dois. Porque se você também ignorar o que o aluno não sabe, provavelmente a defasagem ela aumente. Então eu acredito que é possível mesclar. E às vezes atividades do cotidiano, como fazer o tronco de uma compra, ou avaliar o montante, né? Então, uma criança que acompanhe a mãe ou o pai num supermercado para fazer compra, ajude a preparar a lista de compras. Ajude a estimar quanto vai custar a compra toda. Tá certo? Esse tipo de participação, então, tarefas tipo lição de casa, pode ser muito menos significativa e expressiva do que tarefas em que o papel dessa criança ou desse jovem se apresente. Então, numa etapa mais avançada, você pode propor que ajude a organizar o orçamento familiar. Tá certo? Então, o que significa despesas fixas, aluguel, transporte, alimentação, etc. Despesas variáveis, comprar uma roupa ou pagar um entretenimento. Essa função socialmente significativa pode ser essencial para puxar um jovem que está afastado de uma certa abstração matemática, mas seria capaz de lidar lá no concreto. Então, educar com contexto é a primeira coisa importante. Às vezes, o que afasta do aprendizado é colocá-lo de forma abstrata. Às vezes, fazer contas, por exemplo. Você explicitar que diferentes crianças têm diferentes algoritmos, ou seja, diferentes truques de fazer uma conta,
e isso ser conversado, pode ser muito criativo, muito interessante. Então, você diz, como é que se multiplica, digamos, 9 por 8? É certo? Você pode dizer, bom, 9 por 10 dá 90, eu tiro 2 vezes... Ou seja, você faz um truque para não precisar, por assim dizer, memorizar a tabuada, tá certo? E diferentes crianças têm diferentes algoritmos para chegar a um resultado de cabeça. Quando isso é discutido, conversado espontâneo e alegremente, é outra coisa do que ser meramente forçar a memorização e a automação, fazer automático um certo algoritmo. Eu estou dizendo isso é lidar com o contexto, com diferenças de pensares, etc. E eu sei, eu tenho convivido com crianças que no seu cotidiano de ter que trabalhar muito cedo, faz um troco, porque está vendendo coisa no semáforo, etc. E na hora de ir para a operação abstrata, ela se trava, porque não é feita a ponte entre o vivencial e o teórico. Se a gente ficar atento para que o nosso objetivo não é a matemática nem o português, é a criança, e ficar atento para o que ela está desenvolvendo, e festejar aquilo que ela já é capaz, a gente tem muito mais sucesso do que se você tiver em mente a sua meta de conteúdo e ficar apontando o que ela não fez ainda. Obrigado, Menezes. Obrigado, Susan. Obrigada. A lição que a gente fica é que a diversidade faz sempre parte do trabalho do professor, né? E que é importante olhar para a diversidade, olhar para o que as crianças sabem, olhar para o que elas não sabem, para que todo mundo consiga avançar. Eu queria agradecer aqui a participação da Susan, do Menezes, muito obrigado. O Fala aí Professor é realizado pela Nova Escola e pela Fundação Lehman, com produção da Central 3. O programa de hoje e os próximos vão estar disponíveis no site de Nova Escola, novaescola.org.br, onde você também pode saber mais sobre a nova edição da pesquisa Conselho de Classe, realizada pela Fundação Lehman e pelo Instituto Paulo Montenegro. Tchau, tchau.